Um dos principais motivos de eu ter contatado o Volkmar para fazer esse podcast foi um texto que o Volkmar postou no Instagram, numa foto do Zion, falando sobre as oportunidades dos atletas mirins, dos atletas amadores, dos mini pilotos, tanto na moto, o texto eu acho que foi até mais direcionado para o motocross, mas que se estende também para a bike, como a gente acabou de citar, o Gabriel Giovannini é um exemplo claro disso, de um atleta que desde sempre foi privado, não no sentido de não poder, mas um atleta que teve que arcar com os próprios custos de praticamente tudo para competir. E esse erro vem se repetindo ao longo dos anos, e se repetindo, e se repetindo. E eu queria que a gente entrasse um pouco mais a fundo, para ver até se a gente consegue. O objetivo, como a gente já falou nos bastidores aqui, não é causar polêmica, né? O nosso objetivo não é causar confusão, não é criticar ninguém em específico. Então, para quem está ouvindo, não leve para o lado pessoal. É simplesmente um assunto que eu acho que tem que ser levado a sério e que ainda melhor quando um atleta com toda a história que o Volkmar tem toca nesse assunto como um assunto importante. E foi muito interessante ver a quantidade de comentários também nesse texto apoiando a ideia desse texto. E para completar, só para finalizar minha introdução do assunto, alguns poucos dias atrás, quando eu vi a notícia do Danger Boy Deegan assinando com a Star Racing Yamaha nos Estados Unidos, automaticamente veio na minha cabeça esse texto do Volkmar e o contraste dessa realidade que se encontra no Brasil hoje. A gente vê um atleta, ok, vamos abrir um parêntese, de uma família já muito envolvida no esporte, como é a família Deegan, mas que ele tem feito o trabalho dele, o menino tem se dedicado, tem corrido, tem se esforçado muito, e que acaba de fechar um contrato com talvez hoje a principal equipe dos campeonatos norte-americanos. Enquanto aqui no Brasil a gente tem atleta na mesma faixa etária desistindo do esporte porque a família não está dando conta das despesas. Então, esse é o nosso assunto principal do podcast hoje, eu acredito, que é essa diferença, esse abismo que existe das realidades. E eu queria que tu desse um pouco da tua opinião e que a gente debatesse um pouco, surgisse algumas ideias aí dessa conversa. Eu tenho acompanhado os meninos, né, o Zion principalmente no Campeonato Brasileiro, e eu tenho visto muitas crianças determinadas e os pais determinados e lutando, né, por esse sonho e ficando pelo caminho, porque o motocross é um esporte muito caro, né, e, e as grandes equipes, as grandes marcas no Brasil, infelizmente, não investem nada nas categorias de base, né? Eu falo base as categorias 50, 60 e 80, né? Não, Uhum, uhum. não falo nem de MX2 Júnior, porque eu acho que aí já é tarde, né? No meu ponto de vista, porque aí os meninos já estão com 15, 16 anos e já era hora de, né, de eles Já já era terem feito um grande trabalho, né? já era para estar na E equipe, na própria equipe que eles já estavam se preparando para virar profissionais, né? com certeza. E até um menino que a gente treina, né, que é o Vitor Hugo, ele fechou já há 2 anos com a Yamaha, né, do Brasil, foi na categoria 80, né, que foi um negócio muito bom, assim, que eu né, achei legal, que eles investiram, né, e hoje ele tá na MX2 Júnior, né, então é bacana. Mas, assim, os meninos pequenos mesmo que precisavam de um trabalho, de um apoio, infelizmente eu não vejo nada sendo feito no Brasil, né, eu vejo o Zion é um exemplo, né, a gente, como você falou antes, ele tem o privilégio de ter dois professores, mas na verdade, assim, eu e o Marco, a gente sempre segue a linha, né? Que é o que a gente fez durante a vida toda, que é muito treino, né? E lógico que o treino tem que ser feito de uma maneira correta, mas é um negócio que é complicado também, às vezes, porque muita gente fala, o filho do Markov vai ser campeão. Não, infelizmente não é assim, não, né? A gente vê muito filho de grandes campeões que, infelizmente, não, né? Ou felizmente não seguem o mesmo caminho, ou não chegam, né? Porque é muito difícil,
é uma caminhada muito dura e muito longa, né, de um atleta. E a gente viveu isso, a gente sabe. Então a gente sempre ensina eles, né, eu falo eles porque a gente tem a escola, mas é principalmente o Zion, de que se ele não quiser de verdade, ele não vai chegar. Ele pode ser filho do Marco, pode ter tudo na Uhum. mão, e se ele não quiser de verdade, ele não vai chegar. Então a gente desde criancinha passa isso para eles, né? E a gente faz um trabalho muito legal principalmente com o Zion também, que ele anda muito de moto, ele gosta muito, né? E então ele sempre liga, pai, onde a gente vai treinar hoje, né? Ele todo dia ele tá super animado para treinar. Inclusive hoje tá a maior chuva aqui já há dias, né? E ele, por ele estaria na lama lá e tal. A gente acabou abortando o treino hoje, mas ele gosta muito. Então, eu vejo que falta isso no Brasil, né? Como eu falei antes, na França, os meninos ali muito pequenos já começam um trabalho no mountain bike. Nos Estados Unidos, a gente levou o Zion para competir lá no Mini Oaks. É feito um trabalho muito grande nos meninos também, na categoria 50 e 60. Tem vários pilotos oficiais da Cobra já, né? Que é a marca Uhum. americana lá de 50 cilindradas. A KTM tem equipe já de crianças, né, de 60, 80, né? Inclusive o Diga, né, como você falou, ele passou, se eu não me engano, 8 anos. Eu vi que ele É, postou na 8 ou 10, KTM, eu né? não lembro. 8 ou 10 É. anos. Então imagina, o menino tem, eu não sei que idade ele tá agora, mas Se não aí me você engano, vê que, 14. pois é, aí ele desde os 5 anos de idade já tem, né, um trabalho em cima dele, né? Então eu vejo que isso é um problema no Brasil, né, muito grande, porque as grandes equipes querem pegar o campeão, né, o cara que é o ponteiro, pagam caro, né, para trazer gringos, trazer pilotos de fora, Uhum. para ganhar corridas e colocar a marca em evidência, né, e o trabalho que eles poderiam fazer, que talvez seria muito mais barato, né, fazer um trabalho com crianças e formar grandes nomes, grandes pilotos, e isso não é feito, né? E eu vejo isso como um negócio muito errado, né? Mas até. Vamos por partes, então. O- Sobre isso, por exemplo, assim, o que a gente vê nos Estados Unidos muito forte são campeonatos muito fortes voltados só para esses atletas das 50, 60, 80, e aí até como tem no Brasil, como se fosse uma MX2 Júnior, né? Tem campeonatos muito grandes, com muita visibilidade, com muita mídia, com muita repercussão, voltado para esses atletas. Que a gente sabe que, no final das contas, o que a Yamaha do Brasil quer, o que a Honda do Brasil quer, o que a KTM quer, é vender mais moto. No final das contas, todo mundo quer a mesma coisa. Que o seu piloto seja campeão e isso seja convertido em vendas. Mas uma coisa que sempre passa na minha cabeça é: será que o piloto que está começando hoje, um piloto até mais novo do que o Zion, até usando o Zion de exemplo, o Zion hoje ele vai se inspirar mais num atleta como o El Digan, que é um pouco mais velho do que ele vai acompanhando esse progresso, ou ele vai se basear só lá no que o Ken Roczen, no Eli Tomac, ou... E da mesma forma no Brasil, um atleta que está começando agora, ele vai olhar só lá para o Campano, ele vai olhar só lá para o Anthony, ele vai olhar só lá para o Hector, ou ele vai conseguir, se, por exemplo, fosse o Zion correndo para uma equipe de fábrica, aquele cara, aquela família que está entrando no esporte agora, putz, se o Zion, que tem um pouco mais de idade do que meu filho, está correndo com essa moto, talvez seja essa moto que meu filho deva usar. Porque não adianta uma criança que está começando a correr agora numa 50, numa 60, 80, ele se basear na moto que o Hector Assunção ou o Fábio Santos está ganhando a MX1. A realidade é muito diferente. Então, Concordo totalmente com o que você falou. Até porque a gente viveu isso e a gente vê o Zion, né? Ele vê o que os meninos lá fora usam, como você falou, da idade próxima dele, né? E é o que eles querem, né? É o sonho deles. Então, você tem toda a razão
né, nesse ponto. E aí, fazendo um contraponto, eu não lembro a última vez que isso aconteceu no Brasil, agora recentemente eu vi até que o Zion participou do Mini Race Brasil. Eu vi que foi um campeonato, uma etapa única, exclusiva, justamente para 50, 60 e 80. E eu queria que tu falasse como foi o evento, até para depois eu falar uma coisa que eu reparei em relação a isso, que eu vejo que as fábricas deixam a desejar nesse apoio, mas que eu acho que é o sistema, toda a cultura do motocross ainda, cada um tem a sua participação, sabe? Primeiro eu queria que tu me falasse como que foi o evento, porque eu não estava lá, eu só acompanhei de longe. Então, a ideia do evento foi excelente, né? Foi muito boa. Eu acredito que foi uma ideia muito legal e foi uma pena assim que choveu demais, demais no evento e, e como eram crianças, a pista ficou muito pesada e dificultou demais assim as corridas, né? Tanto é que a categoria 50 eles tiveram que fazer numa outra pista ao lado da pista que seria o evento para conseguir fazer a corrida, porque estava muito pesada. Para 60 já foi muito complicado assim, e então acabou eram várias baterias, acabou sendo feitas só 2 baterias de cada categoria, né? Uhum, No caso de cada cilindrada, né? E uhum. largaram todos juntos, né? Então acabou prejudicando assim o evento, mas foi muito legal, assim. Eu acredito que é um evento que vai ficar, né? No Brasil, eu acredito que o Richard lá vai fazer nos próximos anos. E eu penso que sempre é um evento que vai crescer, né? Porque tem que começar, né? Tem que criar a ideia, tem que trabalhar e eu acho que ano que vem vai ter mais pilotos, mais presença de marcas. Como você falou, falta o apoio de marcas também, de grandes marcas ali para eles conseguirem fazer o evento. Mas eu vejo como um negócio muito legal e que tem tudo para crescer no Brasil. E tu sabe que o que me chamou a atenção, que eu queria que tu falasse isso do evento, e foi o que aparentou através da cobertura do Thiago, do Show Radical, um campeonato totalmente voltado para a categoria de base, com pista, com estrutura. Mas uma coisa que eu fiquei pensando depois do evento, passaram-se alguns dias, eu entrei em alguns sites de motocross no Brasil. Eu acompanhava a revista Dirt Action desde muito tempo atrás. Antes de eu começar a pensar em correr de moto, lá com 8, 9 anos de idade, eu já pegava a revista para ler. E, por exemplo, não saiu nada no site da Dirt Action sobre esse evento. Não saiu nada no BRMX. Não saiu nada no MotoX. O único site que falou sobre o evento foi o Show Radical. Eu entendo que o Show Radical ele foi contratado para fazer essa cobertura. E ele foi lá e divulgou e fez a cobertura, enfim, mas nenhuma outra mídia no Brasil, que eu tenha visto pelo menos, falou sobre o evento. Então, por que que a Yamaha ou a Honda vai apoiar um atleta se esse atleta não vai sair em lugar nenhum? Sabe, tem essa falha também da cultura de não apoiar o jovem de modo geral. Com certeza, eu acho isso muito triste, né? Eu até estava conversando com o Marco esses dias a respeito disso, porque mesmo diversas mídias, né, que tem no Brasil envolvida com as duas rodas, com o motocross, e eles nunca, não, se não for pago, não sai nada, né, das crianças nos eventos e tudo mais, e até dos próprios campeonatos brasileiros, né? Você pode Uhum. ver ali, não tem matéria nenhuma. Ano passado o Zion ficou campeão brasileiro de 50. Você vê que ninguém faz nada, ninguém fala nada, então é triste assim, né? Como você falou, que marca vai querer apoiar um menino que, né, se não tem mídia nenhuma, né? Então eu acho que já é uma outra falha, né? Essa parte da mídia também, porque eu entendo que eles vivem, né, de patrocínios e tudo mais,
mas eu acho que na parte se tratando de crianças, eu acho que deveria ser feito um trabalho de geral, assim, né? Não só das equipes, mas de mídia, de todo mundo, né? Colaborar um pouco para o negócio crescer, né? Porque a E tendência é que todo mundo tenha benefício, porque dando mídia para mais jovens vai surgir mais atletas bons e tipo, a corrente só vai melhorar, só ju- vai para cima a engrenagem. justamente, até quando eu escrevi aquele texto, a minha ideia justamente foi, né? Até eu escrevi lá, né? Por que que a CBM não cria um regulamento, uma lei de que cada equipe grande tem que adotar uma criança ali, né? E ajudar, sei lá, de repente emprestar uma moto para correr o Uhum, campeonato, ou ajudar com equipamento, ou qualquer coisa. Porque na Copa do Mundo de Downhill, a UCI obrigou a cada equipe grande ter um atleta júnior, né? Isso funcionou, porque estavam acabando os atletas, né? Porque quem é o pai que vai bancar um menino para correr uma Copa do Mundo de Downhill competindo quatro etapas na Europa, duas nos Estados Unidos, né? Uma, né, na... Então, pô, é muito caro. E aí a UCI obrigou as equipes grandes a terem um atleta júnior. E aí começou a surgir atleta, né? Então, eu vejo que aqui no Brasil algo assim seria muito fácil de ser feito e seria muito bom, né? Porque imagina se a Honda, a Yamaha, a KTM fossem obrigadas a ter um atleta lá na categoria de base. Seriam três atletas já que teriam algo, entendeu? uhum. E três Sendo que hoje atletas que iam poder estar competindo com o mesmo equipamento, com a mesma. Porque também é complicado um cara só ter. Como hoje tem os irmãos De Pinho, e sim, eu não posso falar nada deles porque eu não conheço, fora do que eu vejo por social media, mas hoje eles têm o apoio da KTM, mas eu sei que por trás os pais também têm muita dedicação e muito investimento, né? Mas é complicado só eles, por exemplo, terem e todo o resto do gate tá com moto mais velha ou com sem tanta oportunidade de treinar, sem a mesma estrutura, né? Infraestrutura. com certeza. Eu vejo principalmente uma falha nessa hora, né? Que é na base, porque assim, é, você contratar o Anthony, que é um cara formado, que é um cara de ponta, para vir correr para a KTM e ganhar corrida aqui, contratar o Jetro, contratar o Campano, é uma coisa. Agora, você contratar uma criança, sendo que tem centenas de crianças no Brasil, né, que estão sonhando com isso para competir pela marca, eu acho que é uma falha. Eu acho que eles deveriam dar uma oportunidade para as crianças do país que vivem aqui, né? Não, nada contra, eu sou amigo do pai deles, né, dos meninos, gosto muito dos meninos, eles passaram dias aqui, né, em Uhum. Schroeder aqui com nós agora, treinando Ah, junto. que legal. Eles nos ajudaram lá nos Estados Unidos quando a gente foi, mas eu vejo que as marcas deveriam investir mais nas crianças que são daqui, que competem aqui, para justamente crescer, né, o esporte aqui no nosso país, né? E até falando sobre isso, eu não sei, acho que tu tinha comentado comigo, mas eu não vou me lembrar agora. O porquê que essa lei, por exemplo, que é aplicada na UCI, no Mundial de Downhill, não pode ser aplicada para CBM, por exemplo? Pois é, a CBM me respondeu, né, naquele texto, alegando que por uma lei que existe no Brasil, eles não poderiam obrigar as equipes a fazerem isso, né? Foi o que eles Uhum. me responderam, mas como eu também sou leigo nisso e tal, precisaria até conversar com alguém que é mais... Eu, é, aham, que tenha um conhecimento da lei também sobre isso, né? isso, Porque eu te isso. perguntei isso porque acho que tu tinha conversado isso, ou eu tinha visto, eu não lembro, enfim. E quando eu estava ouvindo algumas coisas, algumas pessoas falando sobre, por exemplo, esse contrato do Hayden Deegan para Star Racing Yamaha, eu ouvi falar alguma coisa de que ele também não pode receber. Então, todo esse contrato, todo esse patrocínio é revertido tudo em equipamento, em moto, em ajuda de custo para essas coisas.
Então, eu estava pensando que a lei podia ser relacionada a isso, porque uma criança, por exemplo, de 10 anos, ela não pode ter, sei lá, um contrato de trabalho com a marca. Mas se fosse esse o problema, poderia ser revertido de outra forma, com equipamento, com um mecânico, com uma moto. As coisas poderiam ser feitas, né? Mas eu também não sei qual que é e eu gostaria de saber, na verdade. Espero que esse podcast chegue em alguém do alto escalão que saiba nos dizer e que também tenha coisas para contribuir nesse sentido. Eu mandei uma mensagem hoje, o Jean Ramos sempre posta aquelas caixinhas de pergunta no Instagram dele, e eu fui lá e eu mandei uma mensagem pedindo assim, o que falta para o Brasil também ter esse mesmo apoio que as marcas de fora do Brasil têm para os mini pilotos. E aí o Jean, que já foi piloto por muitos anos de fábrica, foi lá e comentou, a resposta dele foi que as fábricas esperam os pilotos estarem prontos, mas esquecem da onde que eles vêm, tipo, esquecem de que eles precisam de apoio na preparação também, né? E aparentemente esse é o principal erro hoje no Brasil, tanto na bike quanto na moto, né? Justamente, é bem o que o Jean falou. Para se tornar o Jean Ramos, ele precisou de um pai maluco, né, que fez o que pôde, né, para carregar ele, né, e levar até ele se formar para alguma equipe contratar. Então, é o que a gente passa hoje, né? O Markov, ele dedica a vida dele aí para poder estar levando o Zion para as corridas, poder comprar equipamento para ele, comprar a moto, para poder, né, chegar lá. Então, é um caminho muito difícil, e eu vejo que com um pouco de vontade, né, dessas grandes marcas todas, eu acho que poderiam facilitar um pouco esse caminho. Quando eu falei de contratar um piloto na categoria de base, não é nem a questão de dar salário, e sim de, ó, vai ter uma moto, vai ter uma escola aqui, ó, a nossa equipe tem, né, a Yamaha, tem o Campano, ó, o Campano vai estar aqui, vai te dar, né, Uhum. dar um apoio, um conhecimento mecânico, né? Qualquer coisa, né, para ajudar, né, para facilitar um pouco para os pais e, né, e para as crianças também terem mais vontade de continuar, porque assim eu vejo que muitas crianças estão ali, mas sabe que é um negócio que é passageiro, que, né, que a gente vê hoje no Brasil, são 4 vagas na Yamaha, 4 vagas na Honda, 2 vagas na KTM e pronto, né? Então, são 10 pilotos ali que vivem Uhum. do motocross, né? Tanto é que o gate da MX1 no brasileiro larga 8, 10 motos, e são todos pilotos de fábrica, né? Não tem nenhum piloto lá que vai lá com a moto e Uhum. larga lá. Então, é triste, né? E a MX4, a MX5, a MX3 são 80, 90 motos cada Gate cheio, categoria. né? Gate cheio. Então, a gente vê que o esporte não está no caminho certo, né? É, É, porque o gate das mini motos está vazio também. E aí a principal categoria também não está com o gate tão cheio. Mas aí quem está lá correndo, mantendo o gate cheio, é os caras que já passaram tudo por tudo isso e que estão lá só por amor mesmo. isso, para curtir, né? É bem isso mesmo. Mas E é complicado isso, né? Porque eu vejo que a qualquer momento pode, né, o esporte ir por um caminho bem ruim, né? Porque hoje eu vejo ali na MX1 mesmo, eu acho que quase todos eles já têm 30 anos, né? uhum. Então, eu acho que só o Fabinho, que é mais novo, né? Hector deve ter uns E 28 também, talvez 29 por também, aí. então, não é legal isso, né? Seria bom a gente ver meninos novos ali, né, disputando. O mais novo deve ser o Gustavo Pessoa. Mas o Gustavo Eu Pessoa também não acredito. é uma equipe forte, mas também não é a equipe oficial da Honda, né? É, Mas, é uma equipe satélite, né? mas tu sabe que com essas coisas que tu falou, até me lembrei de uma coisa, e aí volta que para mim não é só a fábrica ou só a marca XY que tá pecando um pouco, porque o Campeonato Mundial de Motocross, por exemplo, eles desenvolveram o MX, Academia MX, na tradução literal. E nessa plataforma,
nas etapas do Mundial, por exemplo, na Rússia, que saiu um vídeo recentemente sobre isso, vai uma estrutura dessa academia, e aí com 2 ou 3 pilotos que são treinadores, mais alguns diretores, mais alguns organizadores, e eles vão e eles agem diretamente com as federações, ou com as confederações, como é no Brasil, Confederação Brasileira, e talvez falaria, se a etapa fosse em Santa Catarina, com a Federação Catarinense. E ali eles desenvolvem todo um trabalho de mentoria para o atleta, para o pai, de fazer todo um apoio assim, psicológico também para a família, que sabe dos riscos que o atleta está se envolvendo. E eles dão um seminário, vários dias de workshop, até ensinando o que é cada bandeira, onde que é melhor fazer uma tangência de uma curva, que tu não ganha uma corrida num salto, mas e sim numa curva. Eles explicam o beabá do motocross. E esse projeto, ele não é algo novo. Esse projeto existe desde 2013, se eu não me engano. Aham. Então a gente está em 2021, já são 8 anos que esse projeto está em andamento lá. E aí eu fui pesquisar alguns atletas que surgiram desse projeto, e hoje na Itália tem o Mattia Guadagnini, que corre pela equipe KTM da MX2. E se não me engano, em 2016 ele fazia parte desse MX Academy. Então Legal. a gente vê que tem diversas ferramentas. Se não vai ser hoje, ele está correndo pela KTM, que é a principal equipe da MX2 no Mundial, mas que antes disso ele contou com o apoio da organização do evento, com a federação, com diversas pessoas estavam ali envolvidas para que ele chegasse onde ele chegou hoje. Com certeza. Esse menino até liderou o Mundial agora, né? Um tempo. Uhum. Eu acho que ele era líder até. E aí, na entrevista, tem um vídeo, não é tão novo o vídeo, se eu não me engano, ele, de alguns meses atrás, enfim, ele fala, o entrevistador pede para ele, como foi a tua experiência? Ajudou em algo? E aí até o entrevistador pede, ajudou tua família? E aí ele fala que todo o programa em si é voltado para ajudar o atleta a saber a hora de tomar uma decisão, o pai a hora de investir nisso ou naquilo, se ele deve puxar a orelha do filho ou não. É uma preparação muito voltada para a base, e aí tinha pilotos andando de cinquentinha e o Mattia Guadagnini andando de 125 na época. Então, pega várias faixas etárias, várias etapas, e transforma isso num programa, numa mentoria. Hoje, se a Federação Catarinense quisesse fazer isso, a Federação Gaúcha, pegar durante o final de semana, que seja na sexta-feira, pega o Gabi Andrigo, é piloto oficial KTM e corre o Campeonato Gaúcho. Na sexta-feira, o Gabi Andrigo vai lá com vários atletas da 50, mostra as linhas da pista, mostra o que fazer aqui, mostra o que fazer ali, vai, leva os pilotos para dentro do stand da KTM, mostra como é que funciona. Ou se quer fazer alguma coisa em maior escala, que seja no Campeonato Brasileiro isso. Pega os pilotos da 50, leva no stand da Yamaha, leva no stand da KTM, leva no stand da Honda. Os pilotos dessas equipes vão lá e mostram, passam conhecimento, mostrar que o atleta pequeno também é valorizado, que no final das contas, no futuro, é eles que vão estar ali fazendo isso. Mas parece que falta, assim, quando Com eu falei que certeza. a Essa engrenagem, é uma ideia falta legal. todo mundo. É, até isso que você falou, todo brasileiro, no fim de semana do brasileiro, eles faziam, era como se fosse uma pequena palestra, assim, e só iam os meninos das 50 e 60, se eu não me engano. E era bem legal, até eu ia junto sempre com o Zion. Eu não sei se eles ainda estão fazendo isso, mas eu acredito que não. Mas ano passado tinha nos campeonatos brasileiros, ano retrasado, desculpa, antes da pandemia. Uhum. E até talvez até pelo motivo da pandemia eles pararam por causa do acúmulo de gente e tudo mais, mas era um negócio bem bacana, a criançada adorava.
E aí se a gente parar para pensar só nas coisas que a gente falou, falta apoio da fábrica, falta apoio da federação ou da confederação, falta apoio da mídia, não é um problema de um só, né? Eu acho que a partir do momento que essas três peças se unirem em prol desses atletas, eu acho que bons frutos vão ser colhidos. A gente vê o Brasil, querendo ou não, sempre é atrasado em algumas coisas. A gente vê os Estados Unidos, se não me engano, o Loretta Lins desse ano foi o 40º. Então, há muito tempo os caras estão nessa. Esse programa do Mundial, do MXGP, há pelo menos, vamos botar pelo menos 8 anos. Então, querendo ou não, se o Brasil está atrasado, eu acho que tá na hora, tá batendo já na porta, sabe? Não dá para esperar mais muito tempo. Porque senão Com cada vez certeza. menos a gente vai ver menos Enzos, menos Marcelo Leodorico, a gente vai ver menos atletas com oportunidade de competir de igual para igual lá fora. E você vê que todos esses que você citou são meninos que os pais pegaram muito cedo, levaram para fora para estar em contato com eles lá. Então, assim, é isso que deveria ser feito um trabalho aqui para justamente evoluir, né, o nosso campeonato, as nossas provas. E como você falou, é falha de todo lado, né? A própria CBM, eu acredito que muitas vezes falha nas corridas. Então, é muito difícil, assim, é um negócio que vai ser muito trabalhoso, mas a gente pode mudar, né? Eu acho que se todo mundo se envolver, quiser realmente, eu acho que dá para a gente melhorar tudo, né? Um dos motivos principais da nossa conversa era justamente a gente entrar nesse assunto e tornar ele mais evidente, porque quanto mais a gente fala, mais incomoda, em mais ouvidos vai chegar isso. E o objetivo, como a gente falou lá no início, não é causar polêmica, não é só apontar as falhas de um ou de outro, ou só criticar. Mas o objetivo é justamente que a gente consiga, passo a passo, mudar essa realidade que tem no Brasil hoje. E que a gente consiga ter melhores oportunidades para os atletas no futuro, né? Com certeza. Quando eu escrevi eu até mencionei lá que eu não estava falando só do Zion, né? Porque a gente tá com ele, mas é para todos os meninos, sabe? Eu vejo muitos meninos ali que os pais sofrem muito para estar ali e batalham, né, no dia a dia para levar os filhos lá. E eu acho muito bonito isso. Eu admiro muito esses pais. E eu queria e ficaria muito feliz se esse texto levasse e conseguisse talvez futuramente trazer algo de melhor aí para essas crianças, porque é o futuro do esporte e se a gente conseguir, né, até com esse podcast aí chegar em pessoas importantes que consigam ajudar ou fazer alguma coisa, né, para essas crianças, eu acho que seria maravilhoso e para o bem do esporte e até para o futuro, né, de muitos que podem ser aí futuramente campeões mundiais, campeões do AMA, né? Então, eu acho que é muito interessante isso daí.